Hoje vamos entender um pouco sobre as provações da vida. É Deus que te coloca na prova? Capítulo 1 de Tiago, verso 2 e verso 3 serão os temas chaves da nossa ministração de hoje. Curva a sua cabeça, fecha os teus olhos, vamos orar ao Papai do Céu. Senhor, nós te rendemos graças, Pai, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. A cada manhã, a cada dia, a cada palavra a qual a gente tem recebido aqui pelas manhãs. Espírito Santo, nós somos gratos. Nós somos gratos pelo ar que respiramos, pelo Senhor cuidando de nós, Pai amado, através de cada gesto, pelas correções que muitas vezes a gente leva aqui também no programa. Isso nos faz crescer, nos faz amadurecer. Perdão. E nós somos gratos por cada atitude dessa, Senhor, por cada palavra dessa, que vem muitas vezes para nos colocar para cima, mas também às vezes vem para nos podar, para dizer, ei, por aqui não, você tem que vir por aqui. Nos usa agora como canal, Pai amado, como instrumento seu. É o que te pedimos e já te agradecemos, no santo e poderoso nome de Jesus. Você crê nisso? Então diga amém. Tiago no capítulo 1 diz o seguinte, capítulo 1 verso 2: Meus irmãos, a vida de vocês está cheia de dificuldades e de provações, então considerem isso motivo de grande alegria, porque quando a sua fé é provada, a perseverança de vocês tem oportunidade de crescer. Quando a sua fé é provada, Quando a sua fé é provada, a perseverança de vocês tem uma oportunidade de crescer. No versículo 12, ele diz assim, Feliz é o homem que não cede e continua fiel quando é provado, porque depois receberá como recompensa a coroa da vida que Deus prometeu àqueles que o amam. Quando for tentado, nunca diga. Versículo 13 já. Quando alguém for tentado, nunca diga. Esta tentação vem de Deus, pois Deus nunca pode ser tentado pelo mal, e Ele próprio nunca tenta alguém. Mas a tentação vem da fascinação dos próprios pensamentos e desejos maus do homem, por aí vai, e continua todo o nosso contexto. Por muito tempo eu entendi que Deus ele colocava as pessoas na prova, mesmo sem ter nenhuma comprovação bíblica, né? Eu entendia que Deus ele precisava colocar a pessoa na prova para testar. E caso ela fosse uma pessoa realmente que tivesse êxito ali, não passou na prova, passou no estreito de Deus, pronto, então ela vai receber agora, ela vai receber galardão. Mas quando a gente vai começando a amadurecer e crescer, tanto biblicamente, quanto amadurecer mesmo na nossa caminhada, a gente começa a se fazer algumas perguntas. Se Deus ele é início, meio e fim. Se Deus ele é o alfa e o ômega. Ele já conhece o meu íntimo desde antes de eu nascer. Eu ia falar desde o nosso nascer. Mas se ele conhece o nosso íntimo antes mesmo do nosso nascer, ele sabe o que é que eu vou fazer em determinada situação que eu for aprovado ou que eu for desaprovado. Se ele é o início, o meio e o fim, ele sabe que se ele me colocar em determinada prova, digamos assim, ele sabe o que é que eu vou fazer. Você está me compreendendo? E esse tipo de pergunta, antes mesmo de estar com fome e sede do Senhor, começou a ficar na minha cabeça. Mas como assim Deus me coloca na prova? Se ele sabe o que é que eu vou fazer lá posterior a isso? Como é que Deus ele me coloca na prova para me testar, para testar minha fé, para saber se eu vou ser um obreiro aprovado ou não? Se ele sabe o que é que eu vou fazer depois. Se ele sabe o resultado das minhas ações. E lendo Tiago, assim que eu comecei a ter uma inspiração para ler mais a Bíblia, eu entendi essa questão das provas e das provações. Na realidade, a nossa fé ela é provada. Mas não é por conta que Deus ele vai e coloca
a nossa fé interna. Não, 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 não. Nossa fé ela é provada no dia a dia quando as tentações elas se levantam. Quando as confusões elas se levantam. Quando o inimigo ele se levanta furioso contra mim e contra a sua vida, aí a nossa fé ela começa a ser provada. Não é que Deus ele levantou uma situação, ele levantou um leito de enfermidade para hoje te colocar na prova. Não, ei. Não foi nada disso. Não foi nada disso. É apenas algo que se levantou contra mim e contra a sua vida e que a gente vai derrubar pela fé. Lembra do versículo 2? Meus irmãos, a vida de vocês está cheia de dificuldades e de provações, então considerem isso motivo de grande alegria. Porque quando a sua fé é provada, a perseverança de vocês tem uma oportunidade de crescer. Percebe que a Bíblia ela não pede para ficar triste? Mesmo você passando por um momento de dificuldade, percebe que ela não pede para você ficar deprimido? Não, nada disso. Ei, considerem isso um motivo de grande alegria. Porque quando a sua fé é provada, a perseverança de vocês tem uma oportunidade de crescer. Ei, amado e amada. Se você hoje está passando no estreito de Jeová, por uma situação financeira, de doença, de enfermidade, ou de luta contra algum parente dentro de casa, né, que está precisando sair das drogas ou alguma coisa nesse sentido, é uma oportunidade de você perseverar em fé e começar a crescer nesse tipo de situação. Sabe, você está diante de uma oportunidade para começar a manifestar o agir de Deus. Pablo, mas minha fé está pequena. Hoje eu me considero tão fraco. Não leio mais a Bíblia como antes. As minhas atividades com Deus, hoje eu não me considero mais essa pessoa tão... Ei. Começa com o teu pouquinho. Óbvio que o esforço vai ser um pouco maior. Mas depois que você estiver engatilhado com o Senhor, a coisa ela vai funcionar em outro nível. O versículo 12... Feliz é o homem que não cede e continua fiel quando é provado. Veja que ele fala de felicidade pela segunda vez. O primeiro é quando você entra, que está lá no versículo 2. Ó. Então considerem isso um motivo de grande alegria. Já está dizendo, está indo para uma situação de dificuldade, está indo para uma situação de prova, e considera isso motivo de grande alegria. Versículo 2. Quando vai para o versículo 12... Feliz é o homem que não cede e continua fiel quando é provado. Porque depois receberá como recompensa a coroa da vida que Deus prometeu àqueles que o amam. Percebe como a linguagem de Deus ela é diferente? Ela diz, se regozija nele quando você estiver diante de uma oportunidade para perseverar em fé. Quando você estiver sendo provado, começa a se regozijar nele. Entra nisso aí, mas entra com um sorriso no rosto. Entra com perseverança, entra com alegria. Quantas e quantas vezes a gente não vê pessoas falando de que está sendo provado, que está em uma situação chorando, né? O Senhor está me provando. Não. Veja como a engrenagem do céu ela é diferente. Veja como a engrenagem de Deus ela é diferente. Vez ou outra eu trago exemplos aqui nesse mesmo sentido. E eu queria trazer esse exemplo aqui novamente. Você já viu, ou você já imaginou, já passou pela sua cabeça algum dia, o filho de um dono de uma instituição financeira chorando porque o pai não vai dar a ele um carro? Não tem isso no imaginário. Por quê? Porque o filho dele, porque o pai dele tem condições total de promover aquele bem. Um carro, uma moto, seja lá o que for. Ele não vai jamais estar chorando, jamais estar lamentando o fato do pai dele não prover aquilo ali para ele. Se Papai do Céu, ele manda você ser alegre, é porque tem um depósito de alegria depositado dentro de você. Se ele te orienta nessa manhã
a iniciar, na realidade, quando estiver no início de uma provação ou de alguma situação de dificuldade, começar a se regozijar no Senhor, é porque existe um depósito de alegria dentro de você, vindas do teu Pai. Feliz é o homem que não cede e continua fiel quando é provado, porque depois receberá como recompensa a coroa da vida eterna que Deus prometeu àqueles que o amam. E aí depois vem, né, o versículo 13. Quando alguém for provado, não diga que está sendo provado pelo Senhor, porque cada homem é provado de acordo com a concupiscência da carne e coisas nesse sentido. Ei, está passando por alguma provação, está passando por alguma coisa nesse sentido, saiba que não é Deus, é apenas a sua fé sendo provada. Isso acontece com o ímpio e acontece também com o justo. Porém, o justo ele vai se posicionar de acordo com a fé. Ele vai se posicionar de acordo com os princípios bíblicos. São 6h58, eu queria encerrar o nosso programa com uma oração. Para você que está nos escutando através das nossas emissoras parceiras, 819-8472-2417, é o nosso contato do WhatsApp. Para quem está nos vendo agora pelo nosso canal do YouTube, na descrição tem mais informações sobre esse e sobre vários outros programas. A gente já está chegando no 100º programa já, para cima, disponível no nosso canal. Na realidade, 100ª ministração. E em cada uma, Papai do Céu, Ele traz orientações específicas. Hoje, eu sei que várias pessoas foram alcançadas. Curva a sua cabeça, fecha os teus olhos, vamos orar juntos. Papai do Céu, nós te rendemos graças por cada pessoa que esteve junto conosco, tanto através do Instagram, quanto também através dos aplicativos das emissoras parceiras, quanto da nossa rede de rádios, como também o pessoal que está comigo através do nosso canal do YouTube, Senhor. Muito obrigado por cada vida sendo alcançada, por cada pessoa, Pai amado, que também vai estar vendo e assistindo esse conteúdo no nosso canal do Instagram. Quantas e quantos testemunhos a gente tem recebido, Pai. E só o Senhor para estar fazendo isso na vida das pessoas. Eu te rendo graças por ser um canal, por ser um vaso, um instrumento usado em tuas mãos para tocar em cada uma delas. E que nesse momento, Pai amado, cada uma venha se manifestar com um bálsamo de alegria, sabendo que essa situação de dificuldade que está querendo se levantar, ou que ameaça se levantar contra ela, é apenas uma oportunidade dela se manifestar com alegria, dela ir para cima com a verdadeira alegria que vem do alto e que vence toda e qualquer depressão, que vence toda e qualquer tristeza. Dá estratégia ao coraçãozinho dessa tua filha, desse teu filho que está nos acompanhando agora. É o que te pedimos pelo santo e poderoso nome de Jesus. E se você crê, você diga amém.